nunca imaginei morar no Uruguai. O único que eu conhecia do Uruguai era o Mujica. Não tínhamos emprego, muito menos tínhamos conhecidos aqui no país. Então hoje eu vou contar para vocês como foi começar do zero em outro país. Oi, oi! Sejam bem-vindos a este canal, meu nome é Karina e hoje eu vou contar para vocês a história de como eu vim parar no Uruguai. Eu morava em São Paulo com o Pedro e nunca tínhamos pisado aqui antes. Eu nunca imaginei morar no Uruguai. Não tínhamos emprego, muito menos tínhamos conhecidos aqui no país. A gente doou, vendeu tudo que tinha em São Paulo e simplesmente viemos. Essa semana que passou eu fui na despedida de uma amiga uruguaia que está indo morar na Nova Zelândia. E nesse encontro de despedida descobrimos que outra amiga ali, também uruguaia, que nunca mudou de país, vai se mudar para São Paulo. Só falei coisas boas de São Paulo, inclusive. E aí me deu a ideia de gravar esse vídeo, porque eu comecei a lembrar dessa sensação de quando eu mudei do Brasil para cá e me bateu essa nostalgia, essa saudade de conhecer um país novo, uma cultura nova, um idioma diferente, um povo diferente e me deu vontade de compartilhar a minha história aqui com vocês, porque pode servir de inspiração para alguém que está querendo fazer a mochila e jogar nesse mundo. Dia 2 de novembro de 2019 foi o dia que a gente chegou aqui em Montevidéu. Eu lembro até hoje porque era dia de finados, era feriado e estava tudo fechado. E a gente achou um restaurante que estava aberto esse dia, e foi aí que a gente comeu a nossa primeira carne uruguacha. E o contexto do Brasil na época era Bolsonaro eleito, era um ano que a gente estava completamente sem esperança. A esperança é a única que morre, não é mesmo? E sem perspectiva de vida mesmo, presos nesse ciclo de só acordar, trabalhar, pagar conta e não ter tempo para mais nada além disso, porque depois do trabalho você só quer chegar em casa e morrer, descansar e não fazer absolutamente mais nada. E na nossa área de trabalho, que era o turismo, não tinham muitas oportunidades diferentes. A gente estava com uma base salarial muito baixa e queríamos um pouco mais. E principalmente o que a gente queria era qualidade de vida. Não temos problema nenhum em trabalhar desde que a nossa mão de obra seja valorizada e bem remunerada. E tá, aí a gente começou a pensar, e se? E se a gente mudasse de país? Aproveitasse esse momento de desilusão política que não tinha nenhuma perspectiva de melhora e tentar algo novo. E aí começamos a pensar e pesquisar as possibilidades. A Europa estava completamente descartada porque a gente não sabia nem por onde começar a pesquisar como morar legalmente em algum país europeu, a entender como tirar uma residência, uma burocracia, que seria isso. Começar a vida do zero pagando em euros seria impossível para o nosso orçamento, completamente fora da realidade. E Estados Unidos e Canadá, mesma coisa. Burocracia e papelada infinita para ser residente legal e em dólares também completamente fora do nosso orçamento. Outro lado do mundo nem se fala, né? Era pagar uma passagem aérea para a Austrália e acabou o dinheiro. Ia chegar e virar mendiga no país. Então, sobrou a América Latina. E aí decidimos focar na América do Sul e pensamos no Uruguai, no Chile e na Argentina, na época. E aí, pesquisando qual desses tinha a melhor qualidade de vida, estatisticamente o Uruguai venceu. Na lista de melhores países a se morar da América do Sul, o Uruguai costuma figurar como o melhor. Então, por processo de eliminação e por matemática, decidimos que o escolhido seria o Uruguai. Cannabis legalizada também pesou nessa decisão.
Esse processo de reflexões e de pesquisa durou 2019 inteiro, mais ou menos. Então, a gente começou com e se, e aí fomos pesquisando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até chegar no vamos. E quando a gente tomou a decisão, já começamos os trâmites de avisar que devolveríamos o apartamento em São Paulo, que era alugado. Aí começamos a avisar os amigos também, a família, pedir demissão do trabalho, colocamos os móveis à venda. Foram poucas coisas que deram para vender. Os eletrodomésticos maiores, geladeira, mesa, fogão. E o resto, as coisas menores de casa mesmo, a gente deu tudo. Eu tinha uma coleção de livros enorme que eu dei. As roupas foram todas doadas. Das coisas de cozinha, cada coisa foi para uma casa. Ficou tudo aí no mundo. Liquidificador na casa de um, toalha na casa de outro. E o mais legal foi que as pessoas que ganharam essas coisas realmente usaram. Então foi legal saber que cada coisinha alegrou o dia de alguém e que às vezes estava parada ali em casa e aí voltou a ser usada por outra pessoa. Então rolou essa renovação aí, esse desapego de roupas e coisas e itens da casa no geral. E aí, depois que a gente se livrou de tudo, nós reformamos o nosso apartamento em 2 dias. A gente pintou, rebocou, envernizou as partes de madeira para ele ficar impecável, porque nós já estávamos com passagem comprada aqui para o Uruguai. Então, a gente não podia deixar nenhum detalhe para trás que a gente tivesse que consertar ou revisar depois. Tinha que estar tudo perfeito. Então, a gente deixou esse apartamento mais novo do que quando a gente entrou. E aí, entregamos o apartamento em uma tarde e nesse mesmo dia da entrega, a gente dormiu em um hotel. E no dia seguinte, às 5 da manhã, a gente já estava partindo para o aeroporto. A gente veio, cada um veio com 2 malas grandes de 23 quilos e uma mochila e uma televisão. Ai, gente, foi muito engraçado a gente andando no aeroporto com essa TV em cima das malas, carregando ela. O pensamento foi, a gente vai começar a vida do zero, né? Sem nada. A gente não ia poder trazer os eletrodomésticos para cá, mas a TV era algo que dava para carregar na mão. Seria mais barato despachar a TV de alguma forma do que comprar uma nova quando chegasse aqui, porque sabe Deus quando a gente poderia comprar uma nova. E aí a gente não tinha embalado a TV. Ela tava sem nada, a gente carregando ela na mão, sem nenhum tipo de empacotamento. E aí a gente foi no balcão da companhia aérea perguntar como que fazia para despachar a TV. E aí eram uns R$ 200, se não me engano, bem mais barato do que comprar uma TV nova. Mas a companhia falou que não se responsabilizava caso ela quebrasse. Despacha aí por sua conta e risco. E aí a gente foi nesses quiosques que embalam mala, sabe? Com plástico. E aí pediu pro moço embalar a TV da melhor forma que ele conseguisse. Só que assim, o plástico, ele vai direto na mala, né? Ele não tem nenhum tipo de amortecimento. Então a gente pegou as roupas das nossas malas, abriu as malas, pegou um monte de roupa, botou em volta da TV e aí ele passou o plástico em volta dessas roupas. Tipo, pra fazer um colchão antes de vir o plástico. Ai, gente, a vida de imigrante pobre não é nem um pouco glamurosa. E como ele era um anjo, ele escreveu bem grande no plástico frágil e foi pedir pra galera que faz esse despacho, esse manejo das malas, pra tomar cuidado com nossa TV. Esse moço foi o primeiro anjo que a gente encontrou nessa mudança de país. A alegria de desembalar a TV. A gente estava carregando desde o Brasil e ela estar intacta. Mas aí pegamos o nosso avião, o avião tinha uma escala em Porto Alegre, e aí sim, de Porto Alegre, viemos para Montevidéu. E chegando aqui, nos primeiros dias, a gente ficou em Airbnb, um Airbnb ali em Cordon, um bairro no centro. E assim, a gente pegou uma semana de Airbnb com a ilusão
de que nesse tempo a gente ia conseguir resolver tudo. Ia conseguir resolver a documentação, ia conseguir um trabalho, ia encontrar um aluguel. Aham. Iludida total, né? Iniciante na vida de imigrante, mal sabia ela. E como a gente chegou aqui nesse feriado de finados, a primeira impressão que a gente teve de cara foi que cidade calma, que tranquilo, porque tava tudo fechado. E a gente foi dando uma baixada nesse ânimo que a gente tava da cidade de São Paulo, né? E vamos, irmão, tem tempo de estar o tempo todo em alerta, atento aos perigos da cidade, pra não ser roubado, pra correr de dois caras em uma moto. Essa pilha de ter que estar sempre nesse modo de sobrevivência, senão a cidade te pisa. Ela passa em cima de você sem dó nenhuma, poucas ideias. Então eu lembro que a primeira sensação aqui do país foi essa respirada, essa calma, esse ufa, tira essa ansiedade, dá uma segurada que tá tudo bem. E aí esse começo é gostoso, né? Porque você vai vivenciando todas essas primeiras experiências do país. Experiências de comidas novas, de um novo idioma. Eu não falava espanhol, só enrolava no portunhol. Então, era uma nova língua também. E esse começo, apesar de conturbado, ele foi gostoso. Porque é sempre o momento dessas experiências novas, dessas descobertas. E aí, obviamente, não conseguimos alugar nenhum apartamento nesse primeiro mês. Então, mudamos de Airbnb 4 vezes, porque a gente foi fechando semanalmente na esperança de resolver o aluguel. Teve uma semana que não tinha nenhum Airbnb barato, e aí a gente foi parar num hostel. E, mano, que momento. A gente deitava na cama e se coçava a noite inteira. Eu não sei o que tinha nessa cama, se era pulga, se era percevejo, que diabo que era que a gente se coçava a noite toda. Apareceu barata no quarto, aranha. No banheiro, a parede era preta, coberta desses mosquitinhos de banheiro, sabe? Coberta, ela era preta, assim, não dava pra saber a cor da parede, porque era só mosquitinho de banheiro. Enfim, cenário de terror. E aí bateu o desespero total de precisamos do nosso canto imediatamente, porque é impossível ficar aqui. Então, para entrar nesse hostel, a gente deu um sinal para fazer a reserva, tinha que pagar 3 dias. O restante do mês, que seria 15 mil pesos na época, poderia ser pago no próprio hostel. E aí eu revirei o site de aluguel de todos os apartamentos de Montevidéu. Acabou minha bateria, tive que colocar para carregar e perdi um pouco o fio da meada aqui, mas vamos lá. A gente estava falando de aluguel. Então a gente não estava encontrando nenhum apartamento que aceitasse depósito como garantia, somente com as seguradoras. Só que para alugar com uma seguradora, você precisa ter 3 meses no mínimo de trabalho registrado aqui, para você mostrar os olerites e mostrar que você tem como pagar aquele aluguel. E, obviamente, quando você é um imigrante recém-chegado, você não tem nem trabalho, quem dirá 3 meses de trabalho comprovado. Não tem como ter esse tipo de documentação, porque nem trabalho você tem. Como é que pode usar a britadeira o dia todo? Não tem um minuto de pausa. Então, foi aí que eu recorri para o Facebook. Tem um grupo chamado Brasileiros no Uruguai, que eu entrei antes de vir para cá, porque eu já estava procurando algumas dúvidas por ali. Como tirar o documento de residente, como conseguir o trabalho. Inclusive, o meu primeiro trabalho aqui eu consegui através desse grupo. Eu pretendo fazer um vídeo falando só sobre o tema trabalho. E aí eu entrei lá no grupo, postei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso alugar uma casa e não consigo por causa dos requisitos. Alguém tem algum contato, pelo amor de Deus, sabe de alguém que esteja alugando, algum proprietário. E aí algumas pessoas responderam com contatos de corretoras, outras dizendo que era isso aí mesmo e que eu não ia conseguir alugar. E aí uma alma iluminada sugeriu o grupo Alquileres em Montevidéu. E aí eu comecei a fuçar nesse grupo, vi uma postagem de um apartamento que eu entrei em contato, que não deu certo, mas
a corretora falou que tinha um outro apartamento que poderia servir pra gente e que o proprietário aceitava depósito como garantia. E era 17 mil pesos mensais. Só 2 mil pesos mais caro que o hostel. E aí a gente veio ver o apartamento e a gente tinha certeza que não ia dar certo. Porque nem o documento daqui a gente tinha ainda, só o RG. E aí dar certo aqui seria bom demais para ser verdade. Mas a gente falou que óbvio que queríamos alugar. E aí foi aquela tensão para conseguir transferir o dinheiro da minha conta do Brasil para cá, para a conta do proprietário, que é um banco uruguaio. Eu fiz uma remessa internacional na época que me custou R$ 600 de taxas. Não façam isso, gente. Hoje existem contas globais que você pode movimentar esse dinheiro sem pagar uma quantidade absurda de taxa. Mas deu certo, o proprietário recebeu, tivemos que pagar a corretora também, e foi o valor de um aluguel. E aí tá aí essa garantia, estamos no mesmo apartamento até hoje. Então o proprietário tem aí essa garantia para quando a gente sair do apartamento, algo precise de conserto, ele tira desse dinheiro e aí devolve o restante. E a partir daí pegamos a chave, assinamos o contrato e viemos para cá. Então a única reserva de dinheiro que a gente tinha foi usada na garantia desse apartamento e a partir daí conta zerada. Mas assim, a gente estava muito feliz porque tínhamos um teto para morar, sem aranha, sem barata, sem percevejo na cama e pulgas. E aí sim a gente podia começar a pensar e planejar a nossa vida aqui no país. A documentação a gente foi descobrindo na hora como fazer. O que a gente sabia era que conseguiria entrar no Uruguai com o nosso RG. A partir daí, a gente ia descobrir aqui. Então, fomos nos órgãos públicos, no consulado brasileiro, perguntando o que a gente precisava fazer, qual documentação necessária, até conseguir tirar a nossa cédula uruguaia. Para vocês terem uma ideia, só no ano passado que a gente conseguiu pegar a nossa cédula permanente. Estávamos esse tempo todo com a nossa cédula temporária, porque faltava a nossa certidão de nascimento ainda, que é em português, né? Então, para tirar a residência aqui, você precisa traduzir a certidão com um tradutor juramentado e registrar no Registro Civil de Montevideo. E aí você espera 7 meses até que a certidão traduzida esteja vigente no sistema. E aí sim você marca para fazer a sua cédula permanente. Todo esse processo levou uns 4 anos aproximadamente. Pode ser mais rápido, tá, gente? Mas é porque cada parte desse processo é taxa, é dinheiro que você paga. Nós que fomos procrastinando essa burocracia insuportável até finalmente vencer essa tarefa e hoje temos nossa cédula permanente aqui do país. Tem que renovar de tempos em tempos. Acho que a nossa vai ter que renovar agora em 2026. E aí, como eu falei pra vocês, o meu primeiro emprego eu consegui através desse grupo do Facebook, o Brasileiros no Uruguai. Eu postei lá que estava procurando e comecei a trabalhar em uma agência de viagens. O Pedro também conseguiu um trabalho na área do turismo. Tudo muito que bem. Até que 4 meses depois da nossa chegada, em março de 2020, eis que pandemia mundial. Obviamente a gente ainda não tinha conseguido se estabelecer aqui no país. Não tínhamos nem conseguido mobiliar o apartamento ainda. E aí, mano, foi só ladeira abaixo. Obviamente a gente perdeu o emprego que tinha acabado de conseguir, porque acabou o turismo em todo o planeta Terra. E aí foi puro caos e desespero. Foi nosso pior momento aqui, de longe. As nossas refeições passaram a ser arroz com um bolinho de arroz de mistura, porque era o que dava para comprar. E foi aí que fomos parar em um call center de vendas do mercado financeiro. Que fase. Era o único trabalho que tinha disponível na época pra gente, que a gente encontrou, porque a gente ainda não falava espanhol e poderíamos trabalhar fazendo vendas em português. Dá pra fazer um vídeo separado só para esse capítulo do mercado financeiro. Mas, em resumo, a gente ia trabalhar com vontade de morrer todos os dias. Uma vez, a van do nosso fretado quase capotou e a gente ficou feliz com a possibilidade de ter que ir para o hospital ou morrer logo de vez e não ter que ir trabalhar. Mas
sobrevivemos. E foi graças ao mercado financeiro que a gente conseguiu primeiramente ficar vivo e depois se reerguer, porque apesar dos pesares, era um trabalho que pagava bem. Além do salário base, que pagava acima do salário mínimo, cada venda que a gente fazia era comissão ganha. Então, foi em 2020 já que a gente conseguiu terminar de comprar os móveis do apartamento e pagar as dívidas. Porque, claro, a gente não estava conseguindo nem comer. Então, atrasou aluguel, atrasou meses de gastos comuns, a taxa do condomínio. Então, não somente a gente ficou no zero, como ficou no menos zero. Então, acumulamos algumas dívidas aí nesse período. Mas, graças a esses trabalhos, deu para voltar a respirar. Só em 2021 que a gente estava tranquilo, de fato, com a vida já estabelecida por aqui. Então, foram 2 anos até conseguirmos tranquilidade e qualidade de vida, que era o que estávamos buscando ao sair de São Paulo. Qualidade de vida e segurança foram as principais mudanças que a gente teve mudando para cá. Vivendo aqui hoje, a gente leva uma vida tranquila, sem luxos, mas a gente faz o que deseja, come o que quer, consegue aproveitar a vida para além do trabalho, vai viajar. Então foi uma grande aventura todo esse processo de mudança e essa adaptação ao país novo. Foi muito mais demorado e dolorido do que a gente idealizou antes de sair do Brasil. Foi difícil, mas valeu a pena cada segundo, cada momento dessa jornada, cada obstáculo que a gente superou, valeu a pena. Obviamente, a gente sente falta do Brasil. Não somos esses brasileiros desapegados que não sente falta de nada, não sente falta de nenhuma comida. Sentimos sim muita falta da comida, da cultura, do povo, a gentileza do nosso povo, como um brasileiro é educado, essa conversa, esse carinho, sabe? Todos os dias a gente cozinha o nosso PF e acho que aqui de fora essa admiração pela nossa cultura, pelo menos pra nós, ficou ainda mais forte. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer alguma coisa diferente, com certeza seria vir com mais dinheiro. Eu juntaria mais e me prepararia melhor para uma mudança de país. Faria as coisas mais planejadas e não só no vamos ver aí o que vai dar. Porque se você muda de país com dinheiro contadinho, a chance de dar merda é muito grande. Então, aprendam com meus erros, gente. E se você muda de país e tem outra pandemia mundial? Já pensou nisso? Então, faça uma reserva maior do que o dinheiro que você planeja usar numa garantia de depósito, por exemplo. Para as documentações, para mobiliar uma casa. Não vá com nada contado. Sempre calcule para mais do que o que você vai usar para as coisas que já estão planejadas. E se você está querendo mudar de país, vai, se joga, mas planeja antes. Não só vai assim e mete o louco, igual a gente. A menos que você não tenha nada a perder e quer meter o louco mesmo. Aí vai fundo. Esse planejamento é pra você mesmo, pra tornar a sua vida, o seu eu do futuro, melhor, pra você ficar tranquilo, porque se você só vai, óbvio que pode dar certo, pra gente deu, depois de muitos anos, mas pode ser um caminho muito mais tortuoso do que o que poderia ser com um pouquinho mais de planejamento. O que a gente fez também, antes de se mudar, foi se perguntar qual o pior cenário que poderia acontecer se a gente se mudasse para o Uruguai. Tirando uma catástrofe ou um acidente, porque isso pode acontecer literalmente em qualquer lugar do mundo, eu digo de escolhas de vida mesmo. No nosso caso, o pior que poderia acontecer seria ter que voltar para São Paulo, voltar para casa da mãe e começar tudo do zero de novo. Estávamos dispostos a lidar com esse cenário? Sim. Então, vambora. Reflita, se pergunte qual o pior cenário que poderia acontecer com você mudando de país. E se você está disposto a arcar com isso, aí ó, voa moleque. Vai mesmo, se mude, porque essa experiência de morar em um lugar completamente diferente do que o que você está acostumado a sua vida inteira é uma experiência muito enriquecedora. Te acrescenta muito como ser humano, expande suas perspectivas e você começa a enxergar o mundo de outra forma, mais aberta. É uma experiência que vale ter pelo menos uma vez na vida, para ver se você gosta mesmo ou se não, e o seu
negócio é ter uma rotina mesmo no lugar que você nasceu e cresceu. O importante é fazer o que você deseja e o que vai te deixar feliz. E é isso, essa é a nossa história aqui no Uruguai, nossa vida de imigrantes. Essa história que aqui no país já completou 5 anos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí que é de graça. E pra mim é um prazer poder compartilhar essa história aqui e ajudar alguém que esteja pensando em mudar de país ou só trazer uma reflexão para o seu dia mesmo. Mas e você? Já mudou de país? Está pensando em mudar? Não sai do Brasil por nada? Me conta aí nos comentários que eu adoraria saber. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau. Umas vontades loucas de mudar para a China que vocês não estão ligados.